A história começa com o protagonista, que após falhar 3 vezes nos exames do serviço militar, decidiu começar a se preparar para o concurso público. Apesar de estar focado em seus estudos, ele conseguia espiar sua professora com um olho. Essa professora era realmente uma mulher bonita, conhecida por seu estilo especial de se vestir, que agradava a todos os alunos, especialmente os homens. Ela lecionava história coreana e seu nome era Lee Sun-yeon. Apesar de receber muita atenção dos homens por causa de suas roupas, ela também era famosa por seu caráter extremamente rigoroso e desagradável. Publicamente, ela repreendia aqueles que a encaravam em suas aulas. No entanto, o protagonista não entendia por que ela se vestia de forma tão chamativa, se não gostava da atenção que estava recebendo. Ele a achava realmente incrível, e imaginava se isso aconteceu por causa de seu próprio fracasso no exame 3 anos atrás. Desde então, ele começou a olhar para as garotas de uma maneira diferente, e quanto mais inacessível ela se mostrava para ele, mais fortes se tornavam seus desejos. Ele fantasiava que teria algum tipo de relação com sua professora, mas não entendia o significado dessas fantasias, afinal, ele nunca havia sequer tido uma namorada antes. Em sua infância, ele havia se apaixonado e confessado seus sentimentos a uma garota, mas ela rejeitou seus avanços, deixando-o sozinho. Comparando sua vida com um filme, ele se sentia apenas um figurante, nem mesmo um amigo do protagonista, mas apenas um figurante comum. Mas isso não era tão ruim, porque ele tinha seus objetivos e lutava por eles. Seu objetivo era entrar em uma das melhores universidades de Seul, a melhor universidade da Coreia. Ele pensava que lá, finalmente, poderia se tornar o personagem principal de sua própria história. Enquanto os outros se divertiam e brincavam, ele se dedicava aos exames públicos. A primeira tentativa não foi boa, mas ele não desistiu e continuou se preparando para a próxima. Talvez por causa de sua crença inabalável em si mesmo, ele conseguiu ficar entre os 5% melhores na segunda tentativa. Foi um verdadeiro milagre, mas será suficiente para se tornar o personagem principal? Claro que não. Então ele decidiu tentar sua sorte pela terceira vez. Apesar de seus pais estarem desapontados com ele há muito tempo, pois ele falhou em tudo, não lhe restando escolha além do serviço militar. Agora, ele está se preparando para o concurso público, mas está muito desanimado. Ele não acreditava que conseguiria passar nesse exame e estava cansado e esgotado. Seu desejo atual era apenas se divertir com as garotas. Pensando nisso, ele adormeceu durante a aula e começou a ter um sonho estranho. Nesse sonho, havia um herói que lutava por sua tribo, mas perdia para o Senhor da Escuridão. Nesse momento do sonho, uma voz misteriosa e agradável falou com ele, afirmando que o garoto era seu filho, um poderoso guerreiro, que ele procurava há muito tempo, mas mesmo que não pudesse ajudá-lo porque vivia em outro mundo, não estava disposto a ignorar o seu sofrimento. Desde que ouviu o seu desejo e como ele é uma parte dele, ele usaria o seu poder para ajudá-lo até que ele pudesse acabar com a maldição. Essa voz desejava apenas a felicidade de Matias, mas de repente seu sonho foi corrompido, pois a malévola Sun-yeon o estava repreendendo por ter adormecido durante a aula. O garoto estava muito chateado, e lágrimas escorriam de seus olhos, pois o sonho era muito agradável. Sun-yeon estava muito irritada com ele, e o chamou para o quadro negro para repreendê-lo por adormecer durante a aula. Ela achava que a academia era uma piada para ele e para os outros que se preparavam para o exame estadual, mas não faziam nada, apenas assistindo às aulas pelas quais pagavam sem se esforçar de verdade. Ela afirmou que eles não alcançariam nada em suas vidas. Isso o deixou muito bravo, e ele acabou dizendo um palavrão na frente dela, o que a deixou ainda mais furiosa, e ela continuou gritando com ele. De repente, uma janela de missão apareceu na frente dele. Era uma solicitação de um sistema que realiza desejos, e atualmente está respondendo aos desejos dele. Naquele momento, ele recebeu novas habilidades e uma tarefa especial foi criada para ele. Ele tinha que ganhar uma discussão com Sun-yeon para receber uma recompensa. A princípio, ele pensou que era apenas um sonho, mas decidiu enfrentá-la na discussão. Quando ela começou a gritar com ele novamente, ele respondeu, pois também entendeu que os pais dela não queriam que ela ensinasse em uma academia barata por um salário mínimo. Quando ele disse isso, ela ficou chocada, pois ninguém jamais tinha respondido a ela dessa forma. Ele não achou que tivesse dito algo errado, então ela tentou lembrá-lo de sua posição como estudante, mas ele estava bem ciente disso, mas disse que tinha se esquecido que estava nessa posição, por causa da maneira como ela se vestia para suas aulas.
Isso deixou Suninha incomodada, e no final, ele decidiu sair, pois já havia decidido deixar a academia de qualquer maneira, já que ela se vestia como se a academia fosse uma academia de ginástica. Ele estava prestes a partir quando o estado de sua tarefa mudou para completa. Agora ele podia observar o estado das pessoas e seus status. As pessoas sentadas nas carteiras estavam em estado de choque, pois era a primeira vez que viam alguém discutir com a feroz professora Suninha. Ele percebeu que aquilo não era um sonho comum. Ele juntou suas coisas e estava prestes a sair, mas um estranho pressentimento não saía da sua mente. Agora ele sabia com certeza que sua vida mudaria drasticamente. No sistema de realizações de desejos, seu desejo de jogar uma partida esportiva com uma garota apareceu, e a lista de gerenciamento se abriu. Ele decidiu verificar as instruções para o aplicativo, que ajudava os usuários a alcançar seus desejos. Seus desejos registrados desbloqueiam habilidades adicionais por pontos de ganância. Se os desejos do usuário ou de outras pessoas forem realizados, ele receberá pontos de ganância. Os desejos do usuário serão transformados em tarefas, ou seja, ele será recompensado por completá-las. Ele não entendia por que outras pessoas tinham essas janelas de status, mas de repente uma janela de estatísticas apareceu na sua frente, mostrando todas as informações sobre ele. Ele ficou animado com as novas oportunidades, e percebeu que poderia realmente mudar sua vida dessa forma. Naquela noite, ele teve um sonho estranho em que confessava seu amor a uma garota, mas ela o rejeitava, tornando-o motivo de chacota para toda a escola. Ele acordou suando frio. Habilidades adicionais custavam pontos de ganância, e seu nível atual de ganância era 1. Ele ficou muito chateado porque, sem essas habilidades, teria esses sonhos indesejados se tornando realidade. Então, ele decidiu que precisava realizar seus desejos. Ele praticou sozinho e ganhou 5 pontos de ganância, mas isso não foi o suficiente, como ele esperava. Então, percebeu que, se interagisse com outras pessoas, poderia ganhar mais pontos de ganância. Portanto, ele decidiu se arriscar e realizar seus desejos com outras pessoas para ganhar muito mais pontos de ganância, e isso o deixou animado. No entanto, ele nunca havia jogado esse tipo de partida com ninguém antes, mas rapidamente encontrou uma solução para o problema. Ele foi a uma festa naquela mesma noite, porque havia muitas garotas lá e ele esperava que alguma quisesse conversar com ele. Ele notou uma garota muito bonita e verificou seu status, que era bom o suficiente para tentar conquistá-la, já que ela estava lá para conhecer rapazes. Mas, quando se aproximou dela, ela o rejeitou imediatamente, e seu status mudou para irritada. Todas as garotas que ele se aproximava o rejeitavam, e ele quase perdeu todas as esperanças, pensando em desistir e voltar para casa. Porém, de repente, ele notou uma garota na festa que parecia estar ali pela primeira vez. Ela era caloura e estava aparentemente assustada por estar sozinha naquela festa. Ele pensou que essa poderia ser sua última chance de jogar uma partida de verdade naquele dia com alguém. Reunindo coragem, ele se aproximou dela. No entanto, devido à empolgação, ele a convidou para jogar imediatamente, e tentou justificar-se fingindo que não queria dizer isso, mas inesperadamente, ela concordou, pois estava determinada a mudar a si mesma. A determinação os levou à arena mais próxima, mas ambos estavam muito envergonhados, pois era a primeira vez que se encontravam em uma situação semelhante. Ele não conseguia acreditar que ela realmente queria mudar tanto a si mesma, que aceitou jogar essa partida com um estranho. Ela estava um pouco interessada em saber mais sobre ele, e ele precisava arrancar os detalhes dela de alguma forma. Ela sugeriu que ele comprasse bebidas, e ele decidiu comprar para eles na loja de conveniência, mas ambos não sabiam quanto beber para ficarem bêbados, pois nenhum deles tinha comprado algo assim antes. Então, decidiram que 3 garrafas seriam suficientes para eles. Eles foram para a verdadeira arena e sentaram-se à mesa para conversar antes do jogo, mas a garota não sabia nada sobre o rapaz, e achou que ele era muito mais velho do que ela, quando na verdade ele tinha 23 anos. Eles descobriram um pouco mais sobre cada um e decidiram começar a beber, mas as bebidas eram muito amargas para a garota, já que era a primeira vez que ela bebia algo assim. De repente, ele decidiu perguntar por que ela concordou em jogar tal partida com ele, querendo ter certeza de que ela não tinha mudado de ideia, ou se tinha alguma outra razão para fazer isso. Então ela pensou um pouco e seu status mudou, pois começou a pensar que ele suspeitava dela, mas ela decidiu que não deveria mentir, então teve que contar a verdade.
A verdade era que ela sentia gratidão por ele, soava muito estranho, mas ela era grata a ele por lhe dar essa oportunidade. Em todos os seus 20 anos de vida, ela nunca foi popular entre os homens. Mesmo no ensino médio, ela ficava sentada no canto lendo um livro, sempre sozinha. Ela esperava que tudo mudasse na universidade, mas apesar de estudar muito, ninguém gostava dela. As outras garotas a intimidavam, até que um rapaz a ajudou. Se não fosse por esse rapaz, tudo seria terrível. Ela era muito grata a ele e acabou se apaixonando. Eles até planejavam ir para a mesma universidade para estudar juntos. No entanto, um dia ela ouviu com uma das garotas que a ridicularizou, e isso a abalou muito. Isso também deixou o protagonista um pouco chateado, pois eles estavam em situações bastante similares, até o final foi o mesmo. Ele percebeu que, por causa de todo o estresse acumulado, ela começou a beber rapidamente, mas ele não queria deixá-la sozinha, então começou a beber para acompanhá-la. Ela acreditava que era apenas uma tola por acreditar em bondade e honestidade, e achava que essa era sua única falha, pois acreditava em tudo o que lhe diziam. Mas agora ela só quer mudar e ser melhor do que era no passado, pois somente ela pode mudar a si mesma. Mesmo que ela não tivesse percebido isso até recentemente, agora ela estava determinada a mudar para melhor. Depois de comer e beber, decidiram ir para a área de jogos, mas assim que ele tentou começar o jogo, ela ficou muito nervosa e o alertou que seria sua primeira vez jogando uma partida de verdade. No entanto, ele decidiu acalmá-la e disse que eles estavam em situações bastante similares, pois ele também veio ao clube para mudar, e nunca havia entrado na arena com ninguém antes. Isso a tranquilizou, e ele percebeu que podiam facilmente se aproximar antes do jogo. Eles começaram a compartilhar experiências, e se sentiram muito bem, mas ele queria seguir em frente logo, e começar a prepará-la para a verdadeira partida. Ela não se opôs a isso e até o ajudou. Ela se sentia bem com a situação, e assim começaram sua primeira partida juntos. Em certo momento, algo mágico aconteceu abruptamente, e eles tiveram a sensação de que algo se rompeu. O desejo de Shin-Ona foi realizado, e novos recursos do aplicativo foram desbloqueados para ele. Agora, além de mudar a aparência nas fotos, ele também poderia alterar sua aparência no mundo real, mas essa funcionalidade também consumia pontos de ganância de acordo com a quantidade de alterações. Ele recebeu essas notificações, mas as ignorou, pois estava focado apenas em Shin-Ona. Ela estava linda durante o jogo, e apesar de inicialmente sentir dor com as jogadas, ela ficou satisfeita com a experiência. Eles continuaram a jogar e a desfrutar da partida. Até que em certo momento, a primeira rodada chegou ao fim. No entanto, ambos decidiram continuar jogando, mesmo após a rodada já ter terminado. E assim, a noite se transformou em dia. Ele agradeceu a Shin-Ona pela experiência. E o bônus de treinamento foi ativado. O aplicativo de realização de desejos respondeu ao desejo de Shin-Ona, pois seu desejo foi realizado. Depois de completar o jogo com ela, ele leu todas as notificações e percebeu que agora tinha uma nova habilidade, mas ele pensou que seria muito estranho se o seu rosto mudasse de repente, mesmo que tivesse poucos pontos de ganância disponível para gastar. Ele tinha uma nova tarefa, que era ir para cursinho. Ele não entendia o motivo disso, mas como receberia uma recompensa por isso, concordou em ir. Quando chegou ao cursinho, decidiu que precisava escolher outro professor, pois não queria mais ver Sunin depois daquela discussão final. Ele não poderia apenas ir para a aula dela como se nada tivesse acontecido. Ele não queria encontrá-la, mas ela mesma veio provocá-lo, dizendo que ele simplesmente fugiu dela com o rabo entre as pernas. Isso o deixou muito irritado, e ele decidiu não dar atenção, pois não pretendia mais frequentar suas aulas de qualquer maneira, então ela não precisava mais se preocupar com ele. Ela estava desfrutando de sua vingança, querendo ter certeza de que ele sairia do cursinho e nunca mais voltasse, mas ele ficou surpreso com isso, pois ela mesma estava tão irritada que interrompeu a aula. Ele simplesmente não tinha palavras para descrever a situação, enquanto ela continuava provocando, falando sobre sua aparência e como ele parecia acabado, dizendo que ele aparentava ter 25 ou 26 anos, e como ele pagava pelos estudos. Deveria pelo menos fingir que estava estudando, pois com tal comportamento ele deveria ter vergonha de olhar nos olhos de seus pais. Essas palavras levaram sua irritação para a estratosfera, e foi nesse momento que ele decidiu que definitivamente jogaria uma partida com ela. Ele não faria o que ela quer, e sairia do cursinho, não importa o que lhe custasse,
Ele estava determinado a brincar com ela até que ela implorasse por misericórdia. Ele estava tão irritado que simplesmente mandou ela calar a boca. Como ele estava prestes a sair do cursinho, ele não sabia como lidar com ela. De repente, ele recebeu uma nova tarefa: encontrar provas comprometedoras sobre a professora, pois ela gostava de fazer coisas estranhas na rua, e desfilar em seu traje de aniversário. Ele não entendeu a princípio qual era a tarefa, mas a notificação tinha anotações especiais. Revelou-se que ela era uma mulher narcisista que julgava as pessoas por seus próprios padrões, por ser irresistivelmente bela e saber como usar isso. Ela não conseguia aproveitar um relacionamento comum, então começou a filmar algumas partidas em que jogava sozinha na rua. Ele encontrou a conta de uma garota que fazia coisas semelhantes na rua, perto da estação Nori, e percebeu que era ela. Ele a seguiu até o parque subterrâneo, e esperou o momento em que ela desceu com uma câmera. Antes de começar sua ocupação misteriosa, ela olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava por perto, configurou a câmera e realmente começou a filmar um desfile em seu traje de aniversário, com várias posturas habilidosas. Ele ficou muito surpreso com isso. Ela tirou fotos, filmou e aproveitou o momento, mas mesmo depois de quase ser notada, ela não parou. Na verdade, ela se empolgou e começou uma partida treino ali mesmo. De repente, ele se lembrou de todos os momentos em que imaginava algo assim no cursinho, e ela se saiu melhor do que ele imaginava. De repente, ele teve vontade de brincar, então pegou o celular e tirou uma foto do desempenho espetacular dela. Sua tarefa foi concluída, mas logo em seguida ele recebeu uma nova tarefa chamada o preço da vergonha. Ele precisava tirar proveito da fraqueza dela, e retribuir todas as ofensas que ela tinha feito a ele. A recompensa por essa missão eram impressionantes 200 pontos de ganância. Posteriormente, ele chamou a professora e pediu para conversar com ela, mas inicialmente ela queria ser rude com ele. No entanto, assim que viu as fotos dela no celular dele, seu tom mudou, pois ela ficou muito surpresa e sem entender de onde ele poderia ter obtido essas fotos. Ela começou a obedecê-lo, e eles foram para um lugar mais isolado. Ele a guiou direto para uma arena, e decidiu agir com confiança, pois agora tinha informações comprometedoras sobre ela. No entanto, em certo momento, ela decidiu ameaçá-lo com a polícia, achando que ele se acovardaria e pararia de agir dessa forma. No entanto, ele era mais esperto do que ela imaginou, e entendeu que ela também teria grandes problemas se chamasse a polícia. Então eles continuaram seguindo o fluxo, até ele a convencer a jogar uma partida de verdade contra ele. Ela pensou que ele era realmente patético, já que ficava perseguindo a própria professora, e então perguntou o que ele realmente queria dela. Mas, na verdade, tudo estava bem claro, pois ele a levou direto para tal lugar. Ela teve o mesmo pensamento que ele, e imaginou que se ela conseguisse sair dali agindo confiante, ele entenderia o seu lugar e pararia de agir daquele jeito. Ela se levantou, e continuou provocando enquanto saía, dizendo que poderia arruinar a vida dele, e que já que ele já tinha gravado sua partida treino, ele poderia jogar sozinho. No entanto, ele deveria pagar tudo quando terminasse. No entanto, ele sabia que ela queria se livrar disso na surdina, e a segurou. Ele a convidou a pensar melhor, porque não precisava destruir duas vidas, pois após a ligação dela, ambos se meteriam em problemas, e além disso, ninguém mais a contrataria, e ambos estariam juntos no fundo do poço. Ela não queria isso, é claro. Então ela decidiu se comunicar com ele para discutir tudo. No entanto, ele fingiu que não entendia nada e que não tinham nada para discutir. Ela começou a ficar nervosa, pois mesmo que ela escrevesse uma denúncia contra ele, a terrível vida dele pioraria, é claro, mas ela tinha muito mais a perder. Ela começou a se preocupar, pois não sabia o que fazer se ele realmente fizesse uma denúncia contra ela. Ele entendeu o que ela estava pensando, então tirou a espada e disse para ela deixá-la afiada. Ela deveria se esforçar para transformar isso em uma agulha. Ela ficou surpresa que ele tivesse uma espada tão única, pois havia muito poucas como essa. Ela começou a afiar a espada, acreditando que 1 minuto era mais do que suficiente para fazer o trabalho. No entanto, após 5 minutos, nada havia mudado. Ele ficou decepcionado, dizendo que ela nem sequer conseguia afiar uma espada direito, e a chamou para começar logo a partida oficial. Ela esperava que ele apagasse todas as fotos do seu treino após essa partida. Mas assim que eles começaram a jogar de verdade, ele disse que apagaria suas fotos se ela treinasse com ele por 1 mês. Isso a deixou muito brava,
pois não concordaram com isso de forma alguma antes da partida. No entanto, ela não tinha escolha, senão seria demitida do emprego além de ser processada. Portanto, ela começou a fingir que não estava gostando da partida, mas na verdade, ela ficou muito mais agitada depois de começar a jogar com ele. Agora, a dor foi adicionada aos seus sentimentos, mas aparentemente ela estava realmente confusa com tudo isso, apesar de estar bastante zangada. Eles jogaram por bastante tempo, e quando a partida acabou, ele disse que a partir desse dia, o próximo mês seria extremamente interessante. Suas tarefas de tutorial foram concluídas, e o aplicativo de realização de desejos respondeu ao desejo de Lee Sun-Yan. Seus desejos, no entanto, eram bem incomuns, e a arma do amor também foi atualizada. Ele mandava mensagens para ela o tempo todo, mesmo que ela não respondesse na hora, ela sempre ia até a arena. Ela chegava cedo, e se preparava para a partida. Assim, suas partidas com Lee Sun-Yan se tornaram frequentes. No entanto, embora ela estivesse jogando, ela não estava se dedicando. Na verdade, ela tentava tornar as partidas o mais curto possível para irritá-lo. Parecia até que ele estava jogando sozinho. Ele estava pensando em encontrar uma forma de provocá-la, quando de repente, naquele momento, ele recebeu a missão de derrotá-la, a deixando exausta. Ele decidiu tentar, pois só precisava dominar a mente dela, mas ao ler a mente dela com o aplicativo, ele mudou de ideia, pois ela continuava a mesma jogadora cruel e arrogante de antes. Ele lembrou-se subitamente do aplicativo Arma do Amor, que usa pontos de ganância, e com ele pode fazer qualquer garota perder para ele. Ele pensou em experimentar, então ativou o aplicativo assim que começou a partida contra ela. Com esse aplicativo, ela foi tomada por uma sensação inesperada. Ela não percebeu na hora, mas começou a curtir mais o jogo. Ele apontou isso para ela. No entanto, ela começou a dar desculpas novamente, e falou que nunca, jamais, e em hipótese alguma perderia para um nerd amador como ele. Isso o deixou tão irritado que ele tentou tirar uma foto dela, pois seu rosto suado durante a partida estava simplesmente lindo. Mas ela se recusou, e como tal, ele se dedicou ainda mais contra ela, a fazendo gostar ainda mais. Ela se sentia envergonhada e irritada ao mesmo tempo, porque não conseguia acreditar que esse tipo de partida poderia lhe agradar. Ambos curtiram o jogo, e em determinado momento ele completou sua tarefa, mas no final, ela ainda não admitiu que realmente havia gostado. Alguns dias atrás, ela nem poderia imaginar que perderia para ele, mas agora ele estava querendo que ela limpasse a espada depois de afiá-la. Ela estava irritada, e recusou, pois não podia acreditar que devido a uma derrota, ele agora se considerava o rei. Nesse momento, ele recebeu uma nova tarefa, ele deveria fazê-la se submeter diretamente à arma do amor. Com os pontos de ganância, ele pôde aumentar o nível da arma ainda mais. Ele se preparou adequadamente para o dia seguinte, pois seu aplicativo foi atualizado e agora ele podia ver o índice de interesse das jogadoras. Porém, na manhã seguinte, no cursinho, ele ficou surpreso ao ver que o índice de interesse dela era de -30. Seu status mostrava que ela não conseguia acreditar que tinha perdido, mas estava aqui certa de que isso nunca aconteceria novamente. Ele não conseguia acreditar que o interesse dela estava tão baixo depois de tantas partidas, mas ele decidiu começar rapidamente, pois ela estava cansada e queria ir para casa. Ele começou a partida contra ela e usou a arma do amor, mas ela já estava aproveitando a partida. Ela continuou perdendo para ele repetidamente, não importa o quanto estivesse tentando ganhar. Ela já havia perdido a conta de quantas vezes havia perdido, e passou a aproveitar o momento. De repente, ela foi tomada por uma sensação avassaladora de realização e medo, pois percebeu que se ele continuasse ganhando dela assim, ela não conseguiria mais escapar dele. Ela perdeu para ele 6 vezes seguidas só naquele dia, e desta vez, não recusou o pedido de limpar a espada após a partida. Ela começou a limpar, e assim que começou a se dedicar à tarefa, seu interesse nele disparou de -30 para 91. Além disso, ela disse que ele não precisava mais jogar com o manto de proteção, pois ela não ficaria doente, afinal, ela estava sob proteção de pílulas espirituais. Depois de dizer isso, ela tomou a iniciativa de começar uma partida contra ele. E agora, ela não escondia mais o fato de que estava curtindo o jogo. Na verdade, ela estava ficando cada vez mais empolgada. Ela estava jogando a sério e estava gostando, mas agora, ele que não se importava, ele nem mesmo olhava para ela.
Ela estava feliz e muito interessada nele, então ela começou a se dedicar ainda mais, querendo reacender o interesse dele pela partida. No final, sem ele pedir, ela decidiu limpar a espada por conta própria. O coração do rapaz estava muito agitado, pois pela primeira vez ele experimentou uma partida sobrenatural. Ela realmente mostrou alguns movimentos que ele nunca tinha visto. Mas agora que esse sentimento estava passando após ele tê-la vencido, havia um sentimento estranho. Isso deveria ser uma punição para ela, mas, acima de tudo, o que mais o agradou no jogo foi a ideia de punir a natureza arrogante dela. No entanto, vendo como ela desfrutava desse tratamento, parecia mais um favor. Ela estava feliz e bastante satisfeita porque ele até a alimentou durante o jogo. De repente, ele recebeu uma nova missão. Ele tinha que fazer Lee Sun-Yan pagar por seus insultos anteriores. Ele a convidou para jogar com ele novamente, e ela ficou feliz com isso, pois agora ela estava realmente gostando dessas partidas. Ela estava apenas esperando esse momento para jogar contra ele, e estava obediente como um cachorro. Agora, Lee Sun-Yan também queria tomar a iniciativa na partida. Ela estava muito feliz com isso, tão feliz que queria que ele jogasse contra ela o dia todo. Ela experimentava sensações selvagens e satisfação com isso, pois adorava ser tratada assim, e agora não podia mais viver sem isso. Agora ele elevou a arma do amor para o próximo nível. Sem ela saber, ela deveria aproveitar ao máximo, pois essa seria a última partida. A missão, fazer ela pagar tudo, determinou que depois de vencê-la à beira da loucura, ele deveria ficar sem jogar com ela por pelo menos um ano. O jogo foi ótimo, e ele acumulou muitos pontos de ganância, chegando até a agradecer por isso. Ele acumulou 700 pontos de ganância, juntou suas coisas, despediu-se dela, dizendo que não ligaria mais para ela. Isso a deixou atordoada, pois ela não entendia por que ele tinha mudado tanto de repente. Ele encontrou uma desculpa para isso, dizendo que as partidas começaram com um tom errado, então agora era hora de acabar com isso. Ela tentou detê-lo, e ficou arrependida por ter cometido um erro. Então, ela admitiu que realmente gostava desse tipo de tratamento, pedindo para continuar, mas ele recusou novamente. Ela tentou convencê-lo ainda mais, mas ele continuou a dizer que as partidas eram uma punição para ela. Ela quase implorou para ele ficar, dizendo que precisava dele e faria qualquer coisa por ele. No final, ela quase chorou, mas ele foi implacável e a fez continuar a viver com esse sentimento de querer mais, pois somente no futuro ele pensaria em voltar. Assim, ele deixou Lee Sun-Yan, que esqueceu seu orgulho e arrogância pedindo para ele ficar pela milésima vez, mas mesmo assim ele partiu. A tarefa foi concluída, então seus pontos de ganância foram restabelecidos, assim como sua satisfação. Ele finalmente se vingou de tudo. Euforia o dominou a partir desse momento. Ele era uma pessoa completamente diferente agora, que nem reconhecia seu eu passado. Ele retornou para casa e ficou em frente ao espelho. Ele queria mudar seu corpo, mas não tinha pontos de ganância suficientes. No entanto, após se vingar da Sun-Yan, ele havia acumulado pontos de ganância suficientes, então ele finalmente decidiu fazer isso. Pensando em como todas as garotas o rejeitavam na balada, ele riu, pois agora tinha o poder de determinar a realidade. Song Yun-ho era completamente diferente atualmente. Ele aprimorou seu corpo e se afastou do seu antigo eu. Ele estava irreconhecível. Poucas pessoas poderiam reconhecê-lo agora. Ele estava curioso sobre como as pessoas reagiriam a essas mudanças, então decidiu verificar. Ele voltou para a mesma balada em que não ia há muito tempo, embora tivesse tido sorte da última vez. Antes disso ele havia sido rejeitado inúmeras vezes. Ele se perguntava se algo havia mudado agora, e de repente, uma garota agarrou seu braço. Era a mesma que o rejeitou antes. Mas agora a primeira coisa que o surpreendeu foi que o interesse dela por ele era de 48. Ela estava alegre e realmente queria jogar contra ele. Por estar alegrinha, ela tinha menos inibições, e o convidou para dançar. Ele não tinha motivos para recusar, então colocou o braço em volta da cintura dela e sorriu. Ela ficava ainda mais bonita de perto, algo que ele nem sonhava antes. Agora estava acontecendo, as próprias jogadoras estavam se aproximando dele. Ele queria começar a se aquecer para a partida ali mesmo, e estava claro que ela tinha experiência em frequentar baladas. Se ele fosse um pouco tolo, ela puxava a conversa para si mesma. Portanto, mesmo um perdedor como ele não saiu da conversa.
Tudo se desenvolveu rapidamente depois da dança. Ele sugeriu que fossem para outro lugar, embora tivessem se conhecido há apenas uma hora. Ele já tinha a sensação de que estavam saindo. Ele tentou iniciar o aquecimento com ela na rua, mas quando viu a reação dela, achou melhor esperar, embora na verdade ela estivesse apenas envergonhada de fazer isso na rua, então pediu para deixarem para depois. Eles foram para a arena e tomaram algumas bebidas. Logo eles estavam se aproximando do jogo real, e ela quase começou o duelo na hora quando viu desembainhar a espada. Ele estava simplesmente encantado porque era algo realmente único. O rapaz nem havia jogado uma partida sequer até este ano, mas valeu a pena mudar de aparência. E aqui estava ele, completamente encantado pelo fato de uma jogadora bonita estar duelando com ele. Só de pensar nisso, ele quase concluía o jogo. No entanto, havia uma tarefa. Ele precisava dar algo para a jogadora comer e fazê-la engolir. Pensando nessa missão, ele ficou feliz, mas achou que as jogadoras não gostavam disso, então decidiu usar a arma do amor. Ela logo se sentiu um pouco diferente, mas estava realmente gostando. Ela se sentia tão bem no duelo, que agora queria isso ainda mais. Ele terminou imediatamente o jogo, e lhe ofereceu uma refeição. Inesperadamente, ela aceitou com prazer, e depois de devorar tudo, ainda começou a limpar a lâmina que estava em combate. Esse sistema era simplesmente incrível, e sua tarefa atual havia sido concluída com sucesso. Para a segunda rodada ele nem usou o hack, arma do amor, mas estava tudo bem, pois ele estava confiante em jogar de verdade. A última vez também foi boa, mas foi mais como um jogo solo. A jogadora com quem ele estava jogando agora só sentia felicidade com tudo o que acontecia. Ela estava gostando muito do duelo, mesmo que ele não tivesse usado a arma do amor. Porém, ele decidiu que precisava mostrar o seu melhor para ela, então utilizou a arma do amor no nível mais baixo. Assim que começou a usá-la, ela ficou extasiada e a aplicação evoluiu. Agora ele tinha uma nova habilidade. A arma do amor na mão acabou de ser obtida com Shinvoran. Agora ele percebia que durante o jogo, a aplicação lia os desejos de sua adversária e melhorava, mas ele ainda não tinha habilidades úteis para ganhar dinheiro. A aplicação tinha uma busca por aparência que mostrava fotos e vídeos privados das pessoas em sua lista de amigos, mas isso não o ajudaria a ganhar dinheiro. Ele havia acumulado pontos de ganância depois de jogar com Shinvoran, então pensou que precisava gastá-los. De repente, ele teve uma ideia e foi até uma loja próxima. O caixa, ao notá-lo, achou que ele era bonito, mas parecia que ele estava desempregado e se comportava de maneira muito carente. A caixa não entendia o que ele estava fazendo, pois ele estava apenas olhando para bilhetes de loteria através do celular, e ela achou que isso não o ajudaria de forma alguma. Mas, de repente, ele finalmente encontrou o que tanto procurava e comprou um bilhete. A vendedora o vendeu e pensou que ele era realmente bonito, mas não conseguia acreditar que realmente existia um aplicativo assim, porque se existisse todo mundo usaria isso, portanto ela considerava isso um desperdício de dinheiro. Mas, na verdade, após melhorar a busca por aparência, ele ganhou uma bolada, $200.000 depois de deduzir os impostos deste bilhete de loteria. Ele pagou $160.000 por um apartamento novo de uma só vez, mas definitivamente valeu a pena. No entanto, apesar disso, ele ainda precisava de dinheiro, pois não podia ganhar na loteria o tempo todo. Naquela mesma noite, ele encontrou Shinvoran e jogou outra partida contra ela. Ela ficou realmente encantada, pois entendeu que esse era o melhor jogo que existia, apesar de não compreender o motivo. Ela pensou que sua arma é bem única, e esse pode ser o motivo. Depois do jogo, ele ofereceu uma massagem, o que a pegou de surpresa, já que ela mesma era massagista e achava que seria melhor não fazê-lo. No entanto, ele começou a massagear, pensando que poderia ter sido uma má ideia, mas durante a massagem, ele usou seu aplicativo, o que o ajudou a dar uma massagem perfeita a ela. Ela ficou surpresa com o quão agradável foi, e apesar dele ter feito de forma desajeitada, ela se sentiu muito bem. Ela nem conseguia acreditar que era uma mão comum. Em certo momento, ele decidiu prosseguir para outra parte da massagem, uma parte mais mágica, onde ele com uma mão a derrotou instantaneamente. Isso a deixou ainda mais encantada, e ela então ofereceu a ele uma massagem séria, que era exatamente o que ele precisava. Ela era massagista profissional e sabia fazer diferentes tipos de massagens, mas a primeira massagem dele foi incrível. Então ela decidiu oferecer a ele a chance de se tornar um profissional.
Ela estava pensando em falar com seu diretor sobre ele e ensiná-lo o básico. Geralmente, eles consideravam diplomas e certificados, mas ela poderia fazer um bom elogio a ele. Logo após essa conversa, eles começaram a duelar novamente, e a aproveitar o momento. Assim, a noite passou e a manhã chegou. Eles foram até a empresa de massagem onde Shin Woo-aron trabalhava, mas assim que a diretora soube desse cara, ficou furiosa, pois Shin Woo-aron trouxe um cara sem diploma e sem experiência para indicar. A diretora considerou isso um insulto à sua empresa, pois parecia que sua empresa era tão ruim que aceitava qualquer pessoa. No entanto, instantes depois, ela o aprovou pessoalmente. E foi assim que ele se tornou um massoterapeuta. Naquela noite, ele foi para o clube e se divertiu com diferentes jogadoras, o que também lhe rendeu pontos de ganância, deixando-o feliz. Ele nunca pensou que poderia ter uma vida assim, e até lamentou que esse aplicativo não tivesse surgido nele antes. Ele decidiu que deveria aproveitar o sucesso, e continuou a procurar por jogadoras no clube. No entanto, quando uma jogadora estranha se aproximou dele, ele a recusou, pois agora ele estava apenas interessado em belas jogadoras, e foi nesse momento que ele viu uma jogadora linda que estava no nível 14. Ela amava atender às necessidades das pessoas que amava, mas tinha uma característica especial. Ela cresceu em um ambiente incomum, então seu pensamento era um pouco diferente dos outros. Quando a viu, por um segundo pensou que fosse Shin Woo-aron, pois ela não estava com roupas chamativas e hesitou. Ela tinha uma aura semelhante emanando dela, e seu coração bateu mais rápido. O nível do sistema é um status social que inclui aparência, caráter, maneira de se comunicar, autoridade, potencial, entre outros. Até Shin Woo-aron é apenas nível 9, então ele pensou que ela tinha nascido em berço de ouro. Mas de repente, ele recebeu uma tarefa, fazer Liu Cell querer jogar com ele, e a recompensa era enorme, 1000 pontos de ganância. Ele decidiu ir ao banheiro primeiro para não se distrair depois. Porém, ao retornar e tentar localizar a garota, ele notou que um cara assustador estava se aproximando dela. Ela ficou com medo quando o cara lhe ofereceu uma bebida. Já o cara, ele estava certo de que jogaria contra ela hoje. Perto de encostar nela, ele foi subitamente interrompido por Song Yun-ho, que fingiu que ela era sua anima. Ela ficou encantada que ele ajudou, e o cara foi embora insatisfeito, pois não sabia que ela não estava lá sozinha. Depois que ele os deixou, Song Yun-ho começou a perguntar sobre ela, dizendo que interveio porque acreditou que ela precisava de ajuda, mas ela respondeu que estava apenas cansada do mau hálito dele, e do cheiro de suor. Yun-ho ficou surpreso com isso, pois um estranho acabou de tentar jogar contra ela, e ela estava apenas preocupada com essas coisas supérfluas. A garota achou o Song Yun-ho realmente interessante e também bonito, então sugeriu que fossem se divertir, como o outro cara disse. No entanto, ele ficou chocado e envergonhado, pensando que ela nem entendia o que aquilo significava. Então ele decidiu perguntar a ela sobre isso, e descobriu que ela realmente não sabia. Ele explicou que aquele cara queria jogar contra ela, mas ela não pareceu entender o sentido do jogo. Ela tentou sair de lá, pois precisava voltar para a amiga que estava esperando por ela, e provavelmente já estava preocupada. No entanto, ela esperava se encontrar com ele novamente. Foi então Song a impediu, e pediu o número dela para que pudessem se falar novamente. Ela ficou feliz que ele tenha pedido, pois ela também queria vê-lo. Eles trocaram números e ele percebeu que ela era realmente agradável, e não parecia uma típica frequentadora de clubes. Enquanto ele pensava que isso aconteceu com ele pela segunda vez, ela correu para a amiga. Era a primeira garota com quem Song Yun-ho jogou uma partida de verdade, e Oana estava muito preocupada com ela, pois ela nem mesmo retornava suas ligações. Então, Liu Cell se desculpou e disse que conheceu alguém. Oana percebeu que algo estava errado, e perguntou hostilmente sobre isso. Ela disse que tentaram jogar com ela, deixando Oana perturbada. Mas Liu Cell disse que um príncipe a salvou, e ela ficou realmente feliz pensando nele. Oana se preocupou com ela e disse para não confiar em ninguém, especialmente em homens. Song Yun-ho foi trabalhar, mas parecia um pouco chateado apesar de ter conseguido um emprego. No entanto, ninguém queria se aproximar dele, o que ele achou normal, pois não tinha experiência. Enquanto isso, Woo-aron parecia realmente ocupada e cansada desde a manhã, enquanto ele não sabia o que fazer. Mais tarde, ele foi jogar com Woo-aron para ajudá-la a aliviar o estresse acumulado do dia de trabalho.
Mesmo estando cansada, ela ainda podia mostrar um desempenho e tanto nos jogos. No entanto, de repente, ela o desafiou a mostrar-se melhor do que ela durante a partida, alegando que ele não fez nada no trabalho. Isso o deixou irritado, pois foi ela que começou a partida contra ele. Então, naquele momento, ele decidiu usar todas as suas forças para jogar contra ela. No dia seguinte, Song Yun-ho foi trabalhar, mas ele se excedeu durante a partida da noite anterior, e agora Voron está indisposta. A chefe não estava feliz com isso, pois havia consultas agendadas para ela. No entanto, Song Yun-ho se ofereceu para substituí-la e atender esses clientes. Voron ensinou todos os conceitos básicos da massagem, e ele também sabia ler a mente dos clientes, então tudo deveria correr perfeitamente. Mas mesmo se algo desse errado, ele tinha uma arma secreta, a arma do amor na mão, que pode ser usada como plano de emergência. Ele teve um desempenho tão bom, que a cliente queria jogar contra ele ali mesmo. No entanto, esse local não permite partidas, então ele simplesmente fez o seu trabalho. A cliente realmente gostou, pois ele era tão bom que ela chegou a esquecer das sessões anteriores. Ele começou a usar sua arma secreta e ela realmente se sentiu no céu. No entanto, a sessão estava chegando ao fim, o que a levou a pedir para prolongar a massagem, mas ele recusou, pensando que poderia haver problemas. E tudo o que ela pode fazer era marcar uma sessão para a próxima semana. Ele não se importava em jogar contra jogadoras ricas, mas era cedo demais para isso. Song Yun-ho foi para o próximo cliente, e ficou surpreso porque ela era realmente bonita. Ela, no entanto, não entendeu por que seu massagista era um homem, pois esperava por uma massagista mulher quando agendou. Os outros massagistas, junto com Voron, estavam ocupados, então ela não tinha escolha. Song Yun-ho achou que algo estava errado com a reação dela, então ele decidiu verificar o perfil dela. Essa mulher tinha 36 anos e só jogou contra um cara. Ela foi casada com seu primeiro amor, e o apoiou durante toda a vida, mas sente que seus sonhos foram deixados de lado e não se tornaram realidade, e por causa do estresse, tem problemas com o corpo. Ela se preparou para a massagem, e de repente, ele recebeu a missão de aliviar suas dores corporais e aumentar o interesse dela para 90, com uma recompensa de 1000 pontos de ganância por esse feito. Ele concordou em fazer isso instantaneamente, e começou a massagem. Apesar dele ser um massagista homem, ela se viu gostando bastante do trabalho dele. No entanto, Song ainda não havia começado a usar suas habilidades ocultas, e assim que ele começasse, ela experimentaria algo que nunca experimentou antes. E assim termina a primeira parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma segunda parte, comente abaixo com a palavra "ep", curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.